Bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos ter uma aula sobre revisão de dilatação térmica. A professora é Maria Lúcia, né? Você já conhece. E o estagiário sou eu, Janilson Natan. Estarei essas 3 semanas fazendo alguns vídeos para vocês sobre revisão ou sobre algum conteúdo. E hoje vamos dar início à dilatação térmica. Eu vou dividir em alguns vídeos para ficar mais fácil vocês verem. Fazer 2 vídeos sobre dilatação linear, um a parte teórica e outro exercício. A mesma coisa com a dilatação superficial e com a dilatação volumétrica. Para começar, a gente tem que pensar primeiro sobre a temperatura nos corpos. O que é a temperatura no corpo? A gente pode entender como a vibração que as moléculas têm nesse corpo. Quando um corpo está em estado sólido, né, as moléculas elas estão organizadas mais ou menos do jeito que tem essa primeira figura aqui, o quadradinho, tudo organizado direitinho, com uma distância igual entre elas. Com isso, a gente pensando que a temperatura é o modo de vibração dessas moléculas, quando ele está em estado sólido, a gente pode ver que ele está quase estático. É porque a imagem não dá para mostrar, mas ele vibra bem pouquinho, o que dá a característica dele estar sólido. Quando a gente aplica calor nesse objeto, essas moléculas vão começar a vibrar mais, e essa vibração, quando chegar a um ponto que ela for tão grande, que ela vai deixar de estar no estado sólido e passar para o estado líquido, que seria essa segunda imagem, onde as moléculas não estão tão organizadas como a primeira, né? Como vocês podem ver, não sei se vocês já viram, se você pegar um ferro e colocar um maçarico nesse ferro, aí chegar a um ponto que ele vai derreter. Ou seja, a agitação dessas moléculas no ferro foi tão grande que ele saiu do estado sólido para o estado líquido. E se você continuar aplicando calor até chegar um momento que a vibração vai ser tão grande que ele vai passar do estado líquido, essa organização, para o estado gasoso, onde as moléculas vão estar ainda mais agitadas. Como vocês podem ver na imagem aqui, elas vão estar bem agitadas, correndo de um lado para o outro. Com isso, a gente pode pensar que essa vibração, dependendo da quantidade, ela só vai esticar um pouquinho essa distância e não vai chegar a se desligar umas das outras para chegar no estado líquido. Ou seja, com isso a gente vai chegar na dilatação. Ele só vai dilatar um pouco, não vai chegar a virar o estado líquido, né? E vai se dilatar, e é como a gente pode saber, a gente se dilata de 3 modos. Na forma linear, que é de linha reta, em uma dimensão somente, que é o que a gente vai ver agora. E exemplos do dia a dia. A gente tem o trilho do trem, que é feito de metal, né? E em certas temperaturas ele se dilata. E existe esse vão entre os trilhos do metal, porque essa dilatação não faça com que os trilhos se quebrem, né? Porque se aqui tivesse bem juntinho, essa dilatação faria com que os trilhos um empurrasse o outro e quebrasse tudo. Quando o trem passasse, ocorreria um acidente, né? Outro exemplo do dia a dia, temos esses vergalhões da construção civil, e eles também expandem dependendo da temperatura, né? Dependendo do material que ele é feito. E na construção civil, é feito todos os cálculos para quando ele está dentro do concreto armado, ele expanda, mas não chegue a trincar o concreto. Outro exemplo também de dilatação linear, né? Onde ele pode se expandir de forma reta, em uma dimensão só. Temos também os fios de alta tensão, que tem na rua, que tem em centros da CELP, como é o caso aqui de Pernambuco. E esses fios, eles são pensados que eles fiquem a uma distância que quando haja essa dilatação, eles não encostem uns nos outros. E também quando acontecer
Tipo, um dia está muito quente, aí eles dilatam e ficam maiores. Mas quando chega de noite, a temperatura diminui e quando acontece essa diminuição da temperatura, eles vão contrair. Ou seja, essa distância que eles fazem é pensado tanto na hora que ele vai se expandir aqui, que ele vai dilatar, como também quando a temperatura diminui, eles vão se contrair. E essa distância tem que ser pensada para quando ele se contrair, não ocorra a força puxando esses postes, que podem até romper os fios e acontecer algum tipo de acidente. Pensando nisso, a gente tem uma barra metálica aqui. Vamos imaginar que isso é uma barra com um tamanho L0. Ele vai ter esse comprimento aqui L0. E se a gente aplicar um calor sobre essa barra metálica, ou pode ser outra substância também, a gente está pensando aqui metálica porque ela é mais fácil de conduzir calor. E quando aplica calor, ela vai ter essa dilatação. Essa dilatação a gente chama de um ΔL, onde é essa variação do comprimento original, o comprimento inicial da barra. E a relação que a gente pode tirar desse comprimento inicial para o comprimento final, a gente pode trazer essa fórmula, onde a gente tem o ΔL, que é a variação desse comprimento, vai ser igual ao L0, que é o comprimento inicial, vezes esse alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, que vai depender de cada substância, tem um alfa diferente, e também vai depender aqui da variação da temperatura que esse objeto sofreu. Existe uma tabela, né, onde você tem os materiais e os coeficientes de dilatação de cada material. Aqui só tem alguns, vocês no livro, na internet, vocês podem achar algumas tabelas maiores. E a gente pode perceber que quanto maior for esse alfa do material, olhando aqui na fórmula, quanto maior for esse alfa, maior será essa dilatação que o objeto terá. Ou seja, dentro dessa tabela aqui, o material que mais pode se dilatar pelo coeficiente seria o alumínio, porque ele é 2,4 vezes 10 a menos 5. Ou seja, é o maior alfa dentro dessa tabela. E a parte de dilatação linear é isso. Vejam agora no próximo vídeo sobre o exercício, onde a gente vai resolver algumas questões sobre dilatação linear. E vocês podem treinar aí em casa também essas questões. Vocês podem pausar o vídeo, tentar fazer, depois ver o resultado. Fiquem à vontade. Até o próximo vídeo.